pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula da Clipatec Informática. Esta videoaula é referente à nossa série de cadastro Delphi, Programação Orientada a Objeto, mais MVC, mais DAO, para quem está acompanhando aí no blog. Para quem ainda não conhece essa nossa série, eu vou estar disponibilizando o link dela na descrição do vídeo. Aqui ainda não estão todos os artigos pertencentes a esta série publicados, mas na medida que eles vão sendo publicados, vai sendo incluído aqui nessa lista que vocês poderão acompanhar essa série. Então a gente vai apenas colocar em prática tudo que está sendo tratado nessa série. A série está sendo montada pela equipe Clipatec Informática e eu estarei aqui junto com vocês explicando na prática, aplicando tudo que está sendo ensinado aqui na prática. Obviamente que algumas coisas eu vou fazer um pouquinho diferente do que está aqui na série, e aí vocês poderão depois verificar qual método vocês vão utilizar em determinados aspectos. Nós temos aqui um banco bem básico que nós utilizaremos nessa série. É um cadastrinho bem simples, bem básico mesmo, apenas para a gente entender um pouquinho da implementação do MVC no Delphi. Então aqui nós vamos trabalhar somente com a tabela de cliente, onde nós temos aqui 5 campos: ID, que é a chave primária, código sequencial, o nome do cliente, o tipo, se ele é pessoa física ou jurídica, o documento, se é CNPJ ou CPF, de acordo com o tipo, né? E o telefone. Então apenas 5 campos. É um cadastro bem básico, bem simples mesmo. Nessa primeira aula a gente vai criar então aqui o pontapé inicial deste projeto. Para isso, vocês podem estar criando uma pasta. Eu vou criar uma pasta chamada exemplo MVC. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Bom, eu não vou ficar aqui entrando em alguns detalhes lá no artigo, no blog, vocês poderão ler melhor a explicação dessas camadas, mas basicamente o MVC ele constitui em 3 camadas: a camada Model, View e Controller, onde a camada Model nós temos as definições das classes que compõem o sistema, juntamente com as regras de negócio e a persistência no banco de dados dessas informações. E nós temos a camada Controller, que vai ser uma intermediária entre a camada View e a camada Model, onde a camada View é a parte de apresentação, é a parte que o usuário vê, que o usuário interage. Então a View basicamente vai ser responsável por capturar todas as ações do usuário, toda a entrada de dados, e com esses dados que forem entrados ali pela View, será direcionado pela Controller, e a Controller vai aplicar essas informações lá na Model, que vai ser responsável por gerar os comandos SQL, fazer a aplicação das regras de negócio e a persistência final do banco de dados. Basicamente seria isso. Porém, como vocês estão acompanhando na série, a gente vai adotar um segundo padrão, que é o padrão DAO, justamente para a gente separar ainda mais a nossa Model. Então agora a Model vai ficar apenas com as regras de negócio, as definições das classes, e a DAO ficará responsável por gerenciar o acesso ao banco de dados, como as instruções SQL, de CRUD, certo? Então, desta maneira nós temos um código mais repartido, digamos assim, mais organizado e mais fácil de dar manutenções futuramente. Então, dentro dessa pasta exemplo MVC, eu vou criar aqui mais algumas pastas. Vou criar uma pasta chamada Model, onde todas as classes estarão aqui dentro dessa pasta. Vou criar também uma pasta View, onde vai ficar toda a parte de apresentação ao usuário, e vou criar aqui também uma pasta Controller, e vou criar também uma pasta DAO. Então o DAO aqui junto com o MVC, ele vai se comportar como se fosse uma camada a mais. Muito bem, aqui eu já tenho a estrutura de pastas que vamos estar utilizando no projeto. Com o Delphi aberto, estou utilizando aqui o Delphi Berlin, mas não estarei aqui utilizando recursos específicos desta versão. Então você pode estar utilizando aí do Delphi XZ para frente, que você vai conseguir implementar na prática tudo que a gente ensinar aqui. Com o Delphi aberto, vamos criar então um novo projeto. Neste primeiro formulário aqui, que vai ser o nosso formulário principal, o name dele
a gente vai colocar FRM principal. Vamos salvar este formulário, clicando aqui nesses dois disquetinhos, Save All, ou pelo menu File, Save All. Vamos localizar aquela pasta que criamos, está aqui, exemplo MVC. Então aqui o que está pedindo para ser salvo aqui é a nossa unit referente ao formulário principal. Então vamos na camada View, que é a parte visual, onde o usuário vai interagir. Vamos gravar aqui essa unit do formulário principal como UFRM principal. A segunda vez que ele pede é o projeto em si, então eu vou voltar para a raiz da pasta. Então na raiz da pasta, aqui exemplo MVC, eu vou salvar o projeto. Eu vou colocar aqui o nome desse projeto de exemplo MVC também. Clique em salvar. Muito bem. Se você observar aqui no Project Manager, na janela do Project Manager, nós já temos aqui a nossa camada View com um formulário já, que é o formulário principal. Bom, eu vou colocar aqui um botão. Eu vou procurar seguir mais ou menos o layout que está sendo apresentado para vocês lá no blog. Esse botão eu vou apenas alterar aqui o tamanho dele. Vou colocar 80 de largura e a altura aqui em height eu vou colocar 60. Vou deixar 60. O name desse botão vai ser BTN cliente, que vai ser o botão que vai chamar nossa tela de cadastro de cliente. Vou aqui renomear o caption dele para cliente apenas. Agora eu vou criar aqui o nosso formulário de cadastro de cliente. Então no menu File, New, Forms, já vamos renomear ele aqui, propriedade name para FRM, cadastrar cliente. Já vamos salvar este formulário aqui dentro da camada View, da pasta View, o FRM cadastrar cliente. Eu não vou ficar aqui detalhando muito, porque se você está acompanhando essa série, significa que você já conhece o Delphi. Se você ainda é iniciante, nós temos aí outras videoaulas voltadas para quem está iniciando em Delphi ainda, tá bom? Muito bem, esse formulário de cadastro de cliente, a gente vai colocar aqui nele alguns componentes para montar nossa tela de cadastro. Nós vamos trabalhar apenas com uma tela, tanto para pesquisa dos clientes, quanto para a manutenção dos dados do cliente. Antes de começar a inserir os componentes, vamos aqui alterar algumas propriedades. A primeira propriedade que eu quero alterar é a position, que é a propriedade que define o posicionamento deste formulário quando ele for iniciado. Então eu vou colocar aqui a opção PO Main Form Center, para ele ser executado no centro do formulário principal. Vou alterar também a propriedade KeyPreview para True, porque a gente vai programar aqui o evento onKeyPress deste formulário. Então vamos aqui no Events, no evento onKeyPress do nosso formulário, e vamos fazer aqui um tratamento. Quando o usuário pressionar a tecla Enter, ela vai assumir a função do Tab, para a gente poder navegar entre os controles com o teclado, sem ter que utilizar o Tab ou o mouse para isso. Então aqui dentro do onKeyPress eu vou fazer uma verificação. Se a tecla que foi digitada pelo usuário for a tecla Enter, que tem o código 13, então eu vou anular a função do Enter e vou fazer aqui a função do Tab. Para isso a gente vai chamar esse comando perform. Vamos passar aqui essa constante wm next tlgctl, que ele vai avançar para o próximo controle que estiver definido no tab order do nosso formulário, que a gente vai ver lá na frente depois. Os outros dois parâmetros a gente coloca 0. Muito bem, então é necessário a propriedade KeyPreview estar como true, porque senão ele não vai olhar para a implementação que nós acabamos de fazer no evento onKeyPress. Muito bem, outra coisa que a gente vai mudar aqui é o caption deste formulário. Vamos tirar esse FRM daqui, vamos deixar apenas cadastrar cliente. Agora a gente vai inserir aqui um componente panel. Vou renomear a propriedade name dele para PNL rodapé. É sempre bom adotar a prática
de renomear os componentes para facilitar depois na programação, quando a gente precisar referenciar este componente via código. Então facilita, porque senão ele vai criar aqueles nomes genéricos e aí você nunca vai saber qual componente que é aquele, talvez, né? Neste painel eu não vou precisar de caption, então vou pagar o caption dele. A propriedade bevel outer eu vou deixar como none só para ele sumir aquela borda de contorno ali. Ok. Agora eu vou vir na propriedade align. Vou colocar aqui a opção all bottom para ele ficar alinhado aqui no final. Certo? Muito cuidado na hora que vocês forem alterar as propriedades de componente. Sempre se certificar que você realmente está alterando do componente correto. Como eu sei o componente que eu estou trabalhando? É só você analisar aqui na janela Object Inspector que ele vai mostrar o name do componente que está selecionado. Então, as propriedades que estão listadas aqui no Object Inspector, obviamente, são as propriedades do componente que está selecionado. Então, sempre dá uma olhadinha aqui para você ter certeza que você está alterando a propriedade correta, do componente correto. Muito bem. Este painel vai ficar apenas aqui mesmo no rodapé da nossa aplicação e vou colocar apenas um botão aqui dentro. Vou inserir um botão aqui, que vai ser o nosso btn fechar. Então, btn fechar. Caption dele vou deixar apenas fechar. Já vou programar o evento onClick dele. Você pode fazer isso através aqui do evento onClick, da duplo clique aqui, ou duplo clique em cima do componente button, que ele já vai direto para o evento onClick. Então eu vou chamar aqui o comando close para ele fechar o nosso formulário, a nossa tela, assim que o usuário clicar aqui nele. Vou colocar agora aqui o componente page control. O page control ele vai ter duas abas. Antes, deixa eu renomear o name dele, vou colocar pgc principal. Feito isso, só clicar com o botão direito em cima dele, vir aqui na opção New Page, clicar novamente New Page. Então ele criou aqui duas tab sheet, que são as abas deste page control. Nesse primeiro tab sheet aqui, eu vou renomear o name dele. Repare que o componente que está selecionado aqui no Object Inspector é o PGC principal, o Page Control, e não a nossa tab sheet. Então eu vou clicar aqui no centro para selecionar ela. Agora sim, eu estou selecionado o tab sheet. Então eu vou na propriedade name, colocar tbpes, que vai ser nossa aba de pesquisa. Agora eu vou vir aqui na nossa segunda aba, clicar aqui para selecionar ela e vou colocar o name dela de tbdados, que vai ser nossa aba de manutenção. Estas abas serão ocultas depois em tempo de execução. A navegação entre uma aba e a outra vai ser por meio dos botões, tá bom? Então por isso que eu não vou renomear aqui o caption deles, porque vai ficar invisível essas duas abas, esses nomes aqui. Muito bem, agora eu vou selecionar o Page Control, clicando aqui na alça. Vou na propriedade Align e colocar aqui a opção All Client, para ele ocupar todo o formulário. Agora eu vou vir aqui na nossa aba de pesquisa. E aqui dentro da aba de pesquisa eu vou colocar mais um painel. Este painel, o name dele vai ser PNL Filtro, onde vamos criar aqui todas as opções de filtro da nossa tela. Mesma coisa, eu vou tirar o caption e tirar aquela borda externa aqui, colocar nome. Agora na propriedade Align eu vou colocar o top para ele ficar lá em cima. Para dar um destaque aqui, vamos dar a propriedade Color dele também. Vou colocar... Eu gosto muito de usar essa cor aqui, CL Silver. É um tom de cinza. Então só para a gente identificar melhor ele aqui. Muito bem. Dentro deste painel eu vou colocar um componente Label Edit. O name dele vai ser EDT pesquisar. No caso deste exemplo nosso, nós vamos apenas dar uma opção de pesquisa para o usuário. Ele vai pesquisar apenas por nome, mas você depois
pode estar incrementando essa pesquisa, dando mais opções de pesquisa para o usuário. Colocar aqui um combo box, preencher aqui as opções de filtro para o usuário escolher por que ele quer por qual campo ele quer pesquisar, se é por código, por nome, enfim. Vocês podem estar incrementando este projeto. Muito bem, agora só vou vir aqui na propriedade Edit Label do nosso componente Edit, expandir ela aqui. Aí vai ter aqui a propriedade Caption. Eu vou colocar o seguinte texto: digite para pesquisar. Ok. Vou colocar aqui mais um botão dentro deste PNL filtro aqui. Deixar ele aqui mais ou menos na mesma posição do botão fechar. Propriedade name dele vai ser btn pesquisar e o caption pesquisar. Vou colocar agora aqui mais outro painel. Este painel eu vou chamá-lo de PNL, o name, btns pesc, onde os botões da aba de pesquisa vão ficar. Propriedade caption eu retiro, bevel order também vou deixar como none. Vou colocar também aqui a cor CL Silver e vou alinhar ele ao bottom. Dentro dele eu vou colocar aqui mais alguns botões. Um botão para o usuário, um botão novo para quando o usuário for iniciar um novo cadastro. Um botão detalhar para quando o usuário querer detalhar o registro aqui na pesquisa e abrir lá a parte de manutenção desse registro, e o botão excluir. Então só vou renomear aqui as propriedades deles. Então o primeiro aqui vai ser o btn novo, o segundo btn detalhar e o terceiro btn excluir. Também já vou renomear aqui o caption deles, tirar o btn aqui da inicial. E vou apenas alinhar aqui. Ok, agora eu vou inserir um componente dbgrid. Lá no blog, o pessoal da equipe vai estar utilizando o componente string_grid, justamente para não ter nenhuma comunicação da view com a camada DAO, que é o correto. Só que aqui, para facilitar a nossa vida e não perder a tecnologia RAD que o Delphi nos oferece, que é o desenvolvimento rápido, né? Eu vou utilizar a dbgrid. Eu vou abrir uma exceção aqui para a view enxergar a DAO somente para a gente poder conectar a nossa estrutura de pesquisa aqui com a dbgrid. Mas as outras implementações a gente não vai ter relação, não vai ter vínculo com a DAO. A view sempre vai se comunicar com a controller, que vai fazer esse intercâmbio aí. Muito bem, a dbgrid, a propriedade align dela, eu vou colocar ao client. Aqui na propriedade align with margins, eu vou colocar como true, só para ela não ficar totalmente grudada lá nos extremos do formulário. Outra propriedade que eu gosto de alterar é o drawing style. Vou colocar aqui a opção gradiente, que fica mais bonitinha. Frescura. Vou colocar aqui um componente data source, tData source, ao qual a gente vai conectar ele à nossa estrutura de pesquisa, que vai ficar lá na DAO. O name dele vai ser dspesc. E a nossa dbgrid vai ser ligada a esse data source por meio da propriedade data source. Então a gente vai ligar aqui no dspesc. Muito bem, pessoal. Basicamente nossa tela de pesquisa já está pronta. Então aguardo vocês na próxima videoaula para a gente começar a criar a nossa aba de manutenção, nossa aba de dados. Até lá!